No mercado imobiliário, uma aquisição perfeita é aquela concretizada após a verificação de toda a documentação do imóvel e das partes, entre outras precauções para constatar a validade da negociação. Mas algumas dúvidas pairam sobre o recebimento da comissão do corretor de imóveis que atuou na negociação. Trata-se de um tema complexo e que necessita de um maior entendimento. Para abordar o assunto, recebemos no programa de hoje o corretor de imóveis e advogado especialista em direito imobiliário, professor Fábio Peixoto. Professor, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui na TV Crescer Rio. Da mesma forma. Inicialmente, uma questão que gera bastante dúvidas. Quem deve arcar com a comissão do corretor de imóveis? A comissão do corretor, ela deve ser arcada pelo cliente, né? Ou seja, quem vai arcar com a comissão do corretor é quem contrata o corretor, o vendedor, né? Ou o comprador, né? No Brasil, o costume é que o vendedor arque com a comissão porque o corretor é contratado pelo vendedor, né? Mas nos Estados Unidos, por exemplo, e isso é possível ser feito no Brasil também, o comprador contrata o corretor para assessorá-lo, para poder pesquisar um imóvel que lhe interesse, né? Então, nesse caso, o comprador é que teria que arcar com a comissão do corretor a partir do momento que quem deu a incumbência é considerado cliente e, portanto, deve arcar com os honorários de corretagem. Podemos afirmar, então, que é extremamente importante a elaboração do contrato de corretagem, ajustando os direitos e deveres do profissional? Sem dúvida. O contrato de corretagem, por escrito, ele é a melhor forma de garantir as partes, né? Apesar do contrato de corretagem poder ser verbal, o contrato verbal ele é extremamente frágil e de difícil prova, né? Então, nós recomendamos a todos os corretores de imóveis, né, que utilizem o contrato escrito de corretagem para garantir os seus direitos, os direitos do cliente também ficarem bem estabelecidos, e isso é o que determina o sistema COFES-CRES, inclusive através da resolução 005 de 78. No contrato de corretagem, né, nós colocamos cláusulas que vão garantir ambas as partes. Então, no contrato de corretagem vai ficar claro, né, o prazo da opção, né, vai ficar claro a remuneração do corretor, né? Então, essas questões são importantes para que no futuro, né, caso não haja o pagamento da comissão, né, o corretor possa utilizar esse contrato para buscar judicialmente esse pagamento, né? E para o cliente também é uma garantia, né, para que não haja dúvida a respeito do que foi contratado, e é por isso que o sistema COFES-CRES, né, tem insistido nessa questão do contrato escrito, né, com exclusividade, né, como um documento fundamental até mesmo para que o corretor possa anunciar publicamente o imóvel e possa trabalhar esse imóvel no sentido da intermediação e futura venda. Explica para a gente a diferença entre arras confirmatórias e penitenciais e qual modelo representa a melhor opção para o corretor de imóveis. Na realidade, a grande diferença entre as arras confirmatórias e penitenciais é que nas arras penitenciais as partes se outorgam reciprocamente um prazo, seja ele de 7 dias, 10 dias ou o que for convencionado, para que possa existir a desistência do negócio, né, sem maiores ônus a não ser a perda do sinal, né, ou a devolução em dobro, dependendo da parte que desistiu, né. Nas arras confirmatórias, você não tem essa possibilidade de desistência. Na realidade, as arras confirmatórias têm uma maior seriedade, demonstram um propósito negocial mais firme, né, e, portanto, não cabe desistência. Se existir inadimplência, vai acarretar a perda do sinal ou a devolução do sinal em dobro, mas, além disso, ainda cabe, nos termos do artigo 419 do Código Civil, a indenização suplementar, ou seja, provado maior prejuízo, né, aquela parte que foi a inocente pode buscar da culpada uma indenização suplementar. Essa indenização suplementar corresponde a uma diferença em relação ao código anterior, né? Na legislação brasileira até 2003 não existia essa possibilidade de se pleitear essa indenização suplementar, que passou
a partir do Código Civil a poder ser pleiteada. Então, todo prejuízo nas arras confirmatórias podem ser buscados. Em relação ao que seria melhor para o corretor, ao meu juízo, melhor para o corretor seriam as arras confirmatórias, né? Por conta de que as arras penitenciais deixam o negócio incerto, né? Eu sempre brinco com os alunos em sala de aula, etc. e tal, dizendo que as arras penitenciais são as arras do indeciso, né? Então, nós corretores, né, numa imobiliária, nós devemos buscar clientes decididos e buscar as arras confirmatórias que vão servir de alicerce para nosso pedido de honorários, inclusive judicialmente, se não for pago amigavelmente. Se os honorários não forem pagos amigavelmente, as arras confirmatórias ensejam o pedido através de ação judicial do pagamento compulsório dos honorários. Sobre o momento certo que o corretor deve receber a comissão, qual é a prática mais adotada no mercado? Em relação ao momento que o corretor deve receber a comissão, né, a prática do mercado é que se pague ao final da transação, quando existe a escritura de compra e venda. Essa é a prática do mercado. Mas é possível que o corretor receba a comissão no todo ou em parte já no sinal confirmatório, né? Essa possibilidade enseja a necessidade do cliente autorizar esse pagamento. Sem a autorização do cliente, não é possível ao corretor receber no todo ou em parte o sinal confirmatório. Nesse cenário, quais as implicações do artigo 725 do Código Civil sobre a hora em que o corretor de imóveis deve receber seus honorários? O artigo 725 do Código Civil trouxe uma novidade para o corretor, é um artigo protetivo do corretor, né? E estabelece que o corretor merece a comissão, né, caso exista a incumbência, caso exista a aproximação, ele consiga aproximar as partes, e caso finalmente exista um documento que ligue as partes, né, que é o que eu chamo de documento de amarração do negócio. Então, o que o artigo 725 introduziu foi a noção de que não é necessária a escritura de compra e venda para que o corretor receba os seus honorários. O corretor, ele recebe, ele é credor dos honorários a partir do momento em que existe a incumbência pelo cliente, que normalmente é o vendedor, a aproximação do comprador ao vendedor, no sentido de que seja feito o negócio, normalmente a compra e venda, né? E o documento de amarração, que normalmente é um sinal confirmatório ou uma promessa de compra e venda, né? Então, a escritura de compra e venda não é necessariamente, né, o documento que vai ensejar os honorários do corretor. Na prática, o que se vê no mercado, até pelo fato de que o vendedor só recebe a maior parte do dinheiro quando a escritura de compra e venda é levada a efeito, né? Então, normalmente, o pagamento da comissão é atrelado à escritura. Mas o direito aos honorários ele já existe desde o sinal confirmatório, desde a promessa de compra e venda, né? Só que o cliente é que, por interesse dele, paga os honorários do corretor na escritura de compra e venda, né? Mas essa escritura pode até não ocorrer e ainda assim os honorários serem devidos, porque se o corretor teve a incumbência e fez a aproximação, tendo sido levado a efeito o sinal confirmatório e sem que haja qualquer tipo de culpa do corretor para que não se ultime a escritura, isso significa ao corretor o direito aos honorários. Então, na realidade, a gente tem aí uma diferença entre a questão dos honorários serem devidos, que são devidos desde o sinal confirmatório, e serem pagos, que são pagos por prática do mercado ao advento da escritura de compra e venda, tá? É importante salientar que, existindo financiamento imobiliário, o corretor não deve precipitar o sinal confirmatório, ou seja, é necessário que haja a aprovação do financiamento noticiada ao corretor para que seja feito o sinal confirmatório. O corretor não deve apressar o sinal confirmatório
no sentido de receber honorários, quando existe financiamento. Ele deve aguardar a aprovação do financiamento bancário e, de preferência, tendo o e-mail de aprovação do financiamento bancário, aí sim ele vai formular o sinal e aí sim seria devido os honorários. Fábio, e como o corretor pode comprovar o trabalho realizado numa negociação? Como ele pode pleitear seus honorários? Na realidade, o corretor pode provar por todos os meios de prova admitidos em direito, né? Então, eu sempre digo ao corretor, né, que ele deve, desde o primeiro momento em que ele começa a ter as tratativas com o cliente, desde o primeiro atendimento, né, ao cliente vendedor, né, que é o normal, né, que ele guarde toda a documentação, troca de e-mails, né, os documentos que o cliente encaminha para ele, né, extratos de valores pagos, de certidões, pagamentos de certidões, até contas telefônicas, né, gravações, placas, fotografias, tudo isso é aceito como prova em direito. O novo Código de Processo Civil, ele ampliou os meios de prova, aceitando mais provas, né? Ata notarial, que é um documento feito em cartório, também foi considerado meio de prova, né? Expressamente, né? Então, na realidade, o corretor pode provar e deve, né, desde o início, manter esse acervo, né, esse dossiê, como eu falo. O corretor deve montar um dossiê de cada negociação que ele acompanhar, né, para que ele possa utilizar isso futuramente. Ou seja, se ele não receber amigavelmente a comissão contratada, ele pode buscar, através de uma ação judicial, esse recebimento desses honorários. É uma ação comum na justiça, a ação de buscando os honorários de corretagem. Uma situação em que a transação imobiliária foi iniciada e finalizada entre as partes, mas conta por escrito que foi ajustada a corretagem por exclusividade. Será devida a comissão ao corretor de imóveis? É um melhor exemplo, né, que é o artigo 726 do Código Civil, é o melhor exemplo da utilidade daquilo que o sistema COFES-CRES determina, que seja feito o contrato de corretagem por escrito e com exclusividade, né? O corretor que contrata por escrito e com exclusividade, ele tem, independentemente até do negócio ser ultimado pelas partes, né, ele tem direito à corretagem, aos honorários de corretor, né? Ele só não terá direito, no caso de existir exclusividade, caso o cliente comprove a inércia dele ou a ociosidade, que é muito remoto, né? Na realidade, praticamente nós poderíamos dizer que contratar com exclusividade por escrito os honorários é uma garantia ao corretor do recebimento dos honorários. Nesse caso, portanto, é devida a comissão de corretagem, né, existindo o contrato de exclusividade, mesmo que no momento final as partes ultimem um negócio sem a participação do corretor. Para finalizar, deixa um recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. O recado que eu quero deixar aos meus colegas corretores, né, é que nós não nos apeguemos, né, a essa tão propalada crise de mercado, que isso é cíclico no sistema capitalista, a existência de crises. Nós não temos que nos apegar a crises, né? A todo momento, né, nós escolhemos uma profissão que nunca deixarão de existir negócios imobiliários, compra e venda, locação, né? E, portanto, nós não devemos trabalhar pensando em crise, e sim pensando em circulação de riquezas, em fomentar a nossa profissão, né? Em atuar dentro dos ditames do sistema COFES-CRES e, principalmente, em relação ao CRES Rio de Janeiro, nós aproveitarmos aí os diversos cursos que são ministrados, palestras, né? Workshops, né? Nós temos uma gama bastante grande de oportunidades de reciclagem, de aperfeiçoamento profissional, que eu recomendo aos corretores que frequentem e prestigiem. Professor Fábio Peixoto, obrigado pela presença e pelo conteúdo passado aos corretores de imóveis neste programa. Eu que agradeço ao CRES Rio de Janeiro a oportunidade. Corretor de imóveis, no programa de hoje você pode obter mais conhecimento sobre honorários e arras. Tem alguma sugestão de tema para abordarmos no programa Mala Direta? Então envie um e-mail para o endereço que está aparecendo aqui embaixo da tela. Sua participação é fundamental para o crescimento da TV Cresce Rio.
Um grande abraço e até a próxima.